Salve, salve, nação cuscuzeira! Estamos aqui sintonizados com toda a nação cuscuzeira e a nossa querida Mulan, nossa Mulanjo da terra alencarina, e seu Alcides, que é o nosso convidado especial. O que tá cheio de ouvinte nessa rádio tá bom demais. E, de forma especial, para encerrar este mês, tem um comunicado a fazer. Nosso cuscuz completou 3 anos. Parabéns pro cuscuz. Bolo, não sei. Deve ter tido um bolo espiritual lá na coluna espiritual com a aguinha frutificada. Mas eu não vi bolo físico agora, não. Mas o bolo espiritual valeu. Vamos começar aqui com a nossa prece inicial, com o coração repleto de gratidão por mais um mês que chega ao fim e também por mais um ano que o nosso cuscuz está aqui para evangelizar pelas ondas do rádio. Eu gostaria de chamar ela, minha mãezinha de outras encarnações, das noites londrinas, noites de Paris e também naquela noite do São Bartolomeu, Françoise Marie. Não, Paloma, noite de São Bartolomeu é brincadeira, né? Vamos nós. Gente, vamos acalmar depois dessa noite de São Bartolomeu para a gente fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre da Luz, que possamos ter uma ótima noite de estudo, de evangelho, junto a tantos irmãos encarnados e desencarnados que recebem o auxílio direto e indiretamente do plano espiritual. Agradecemos a essa oportunidade de aqui estarmos, de fazermos parte dessa rádio, como trabalhadores do Lar dos Humildes, que possamos nos burilar, nos trabalhar para sermos melhores a cada dia. Abençoa nossos lares, traz paz aos nossos corações, ampara tantas pessoas que estão nas ruas, que passam fome, que possamos dar o nosso melhor, seja onde for, e que possamos praticar a caridade, não só a caridade material, mas a caridade para tantos que nos procuram, no momento onde, por uma palavra amiga, no momento de solidão, de dor, que possamos ser úteis no trabalho do bem. Que essa noite, o nosso palestrante seja envolvido em muitas bênçãos de amor e que a Isabel possa receber, onde ela estiver, vibrações de amor pelo seu natalício. Abençoa-nos a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Um beijo para a nossa Pepita da Terra dos Monólitos, que está a fazer mais uma volta ao redor do Sol, porque a Terra gira, gente. Ela gira e capota, mas não trambica. Vamos fazer aqui o quê? Escutar aquela música para acalmar meu coração, que tá tão mal. Olha aí, falando nela não morre nunca. Feliz aniversário para ela, nossa Pepita da Terra dos Monólitos. E agora vamos chamar nosso DJ JP para que eu possa me acalmar e depois soltar um papoca de parabéns para a nossa Pepitinha. Solta, DJ JP! Momento musical. Ligou. Pediu. Tocou. Mais músicas. Mais informações. Web Rádio Fraterno. Incomparável. Feche os olhos no silêncio, deixa entrar a luz que brilha
o dom do artista e na arte do pescador. Um olho que brilha em cada manhã, convidando a lembrar das estrelas. Um olhar de quem ama, uma voz que nos chama. Ouça a vida, a bater dentro de ti. Ela diz: veja as aves do céu. Não semeia, nem corre. Vejo o sol nascendo, nunca deixa de amanhecer. Enquanto não houver o amor, vamos precisar da dor, pois o mal não pode vir de mãos tão belas. Viver o amor, então, é nossa condição para enxergar a luz que vem do Veja a vida, 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 o olhar de quem Uma voz que nos chama. Eita, noite bonita, esta noite do dia 29 de agosto de 2024. Mais um mês se finaliza e o mês de agosto, que mais parecia a caverna do dragão, finalmente está chegando ao fim. Que alegria, que alegria! Viva, viva, viva! Vamos iniciando nossa noite com muita alegria e gratidão, com a nossa cumbuca de cuscuz e aquela água fluidificada, ó, trincando. E a gente vai receber com muita alegria e com o coração repleto de luz, seu Alcides, que irá apresentar sobre o aniversariante de hoje. Sim, gente, ele mesmo, nosso querido Bezerra. Não é o da Silva, mas ele é de Menezes. E é um pai dos pobres, médico dos pobres. E também compartilha um fun fact. Mesmo dia de aniversário que a nossa Pepita da Terra dos Monólitos. Fala, seu Alcides, conta sobre o nosso querido Bezerra de Menezes, esse homem que trouxe um legado de amor e caridade para o nosso país. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? Nós estamos sendo ouvidos ou é só para a gente aqui? Totalmente. Estão todos aos teus ouvidos, seu Alcides. 4 cantos do mundo, Royopoque e Alchuí. Tá bom. Primeiramente, mandando um grande abraço para a Isabel, né?
essa querida companheira já de muitos anos e que tem colaborado muito com o Lar dos Humildes, mesmo morando em Quixadá, ela tem sido muito útil para o Lar dos Humildes. Então, nosso agradecimento e os nossos votos de muitas felicidades, Isabel. Que você receba no seu coração com todo o nosso carinho aqui do Cuscuz, né? Hoje também não contamos com a nossa Iraci, a nossa chefa, né? E certamente está viajando pelos States, né? Estou brincando. Mas é um prazer estar novamente aqui com vocês na rádio, e especialmente para falar sobre esse vulto, não é? Que é Bezerra de Menezes. E vejam o grau de positividade, né, da Isabel, nascer no mesmo dia que o nosso Kardec brasileiro, né? Não é qualquer pessoa não que nasce nesse dia, né? Então vamos lá. Nós espíritas temos uma vantagem, podemos dizer, né? Não que sejamos especiais ou superiores a ninguém, mas nós temos uma oportunidade a mais, que é de falar de alguma pessoa, não somente na vida atual. Então, nós temos essa vantagem de colher informações e falar de um vulto tão importante como Bezerra de Menezes, falar também de outras vidas que ele teve. Não todas, somente algumas que nos foi permitido, né, conhecê-las. Então, nós vamos iniciar com um personagem muito conhecido no Evangelho de Jesus, que foi o nosso Zaqueu, né? Zaqueu, que é aquele personagem, aquele cobrador de impostos, né, um publicano, e nós lembramos que os publicanos, eles eram odiados pelos judeus, porque eles colhiam os impostos dos judeus e mandavam para Roma. E esses impostos não eram somente em moeda, também na produção, toda a produção tinha que separar uma parte para enviar para Roma, para o Senhor Todo-Poderoso. E, por isso, os nossos irmãos publicanos, eles eram muito odiados pelos seus irmãos judeus. E lá em Jericó, era a coletoria dele, e, segundo me consta, ele era o chefão de todos os coletores, inclusive de Mateus, né? Mateus, antes de se tornar membro do Colégio Apostólico, Mateus se chamava Levi, e ele era publicano também, mas era subordinado a Zaqueu. Então vejam como Zaqueu era grande. E Zaqueu, então, morava em Jericó, e ele ouviu falar de Jesus e ardia de vontade de conhecer o Mestre. E soube que Jesus estaria passando por Jericó. E ele se preparou para encontrá-lo. Só que Jesus, quando ia a algum lugar, ele sempre ia acompanhado de muita gente. E como Zaqueu era de estatura baixa, ele certamente não seria visto. E ele corre, então, e sobe numa pequena árvore, né, chamada sicômoro, e ele, então, fica ali observando, sem a mínima intenção de ser notado por Jesus. Ao subir na árvore, a intenção dele não era ser notado, era para poder ver o Mestre. E quando Jesus passa próximo a essa árvore, Jesus olha e diz assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu me hospedarei na sua casa. Imagine Zaqueu, que tinha vontade imensa de conhecer Jesus, e recebe um convite desse, né? Um convite de intimação. Desce depressa que você hoje tem que me hospedar em sua casa. E aí tem um simbolismo também, né? Quando ele diz que se hospedaria na casa, não é somente na construção material, né, de alvenaria, mas também poderíamos dizer que quando ele diz que se hospedaria na casa de Zaqueu, seria no seu próprio íntimo.
E Zaqueu, então, vai, né, sai correndo na frente. Imagine um coletor de impostos, né, saindo correndo pela rua, como se fosse um maluco, e vai preparar os seus empregados, né, seus servos, para que preparasse um banquete, porque naquela noite Jesus estaria se hospedando na residência dele com alguns dos seus apóstolos. E o mestre, então, durante o jantar, conversa com ele, e a conversa que a gente vê no Evangelho, com todo respeito, não traduz verdadeiramente o que é acerca de Zaqueu. Porque ali diz, né, que Zaqueu fala que ele restituiria, ou seja, no futuro, e não no presente, mas Zaqueu já fazia isso no presente. Ele era uma pessoa tão correta, tão justa e tão caridoso, que ele, ou, por exemplo, o coletor de impostos, né, o publicano, quando ele errava no cálculo da cobrança do imposto, ele tinha por lei que restituir o valor do acréscimo com 20% de juros para a pessoa que foi lesionada. Mas Zaqueu devolvia 4 vezes o valor. Então, ele já fazia isso, porque o significado de Zaqueu, no grego, significa Zacaios, significa o justo, não é? Então, ele já era um homem justo. Ele já fazia isso, e não, como consta do Evangelho, ele passaria a fazer. Então, lá no Evangelho diz, né, que ele, naquela noite, a salvação estava entrando na casa dele. Mas não quer dizer que, a partir daquele momento, ele se transformou. Não, de forma nenhuma. Ele já era um homem bom, ele já fazia muita coisa boa, né? Onde nós podemos colher essa informação? No livro de Jorge Damas Martins, né? Em que o 13º apóstolo é o título do livro, em que ele fala que Zaqueu, depois que Jesus, ele depois que conhece Jesus, ele abre mão de toda a sua fortuna, divide com os servos, dá uma parte para os servos, dá uma boa parte para a família, e vai simplesmente com a roupa do corpo seguir o mestre. E após a crucificação, quando Judas comete o suicídio, os apóstolos, que eram 12, ficaram somente 11. E pouco tempo depois, Simão Pedro realiza uma reunião para convocar alguém para ocupar a vaga de Judas. E eram 3 os candidatos. E quem foi selecionado foi Matias. Quem era Matias? Quando Zaqueu se converte ao cristianismo, o nome dele muda para Matias. E Matias é eleito. Então, por isso que ele passou a ser chamado de o 13º apóstolo. E ele, então, segue, não é, com os demais, agora vestindo uma roupagem muito humilde, para servir o mestre. E aonde nós podemos colher essas informações? Essa informação, primeiramente, ela foi enviada pela dona Ivone do Amaral Pereira ao Jorge Damas. E, a partir daí, como ele é pesquisador, lá no Rio de Janeiro, já publicou mais de 30 livros, o Jorge Damas, então, fez um trabalho muito profundo que se encontra nesse livro, o 13º Apóstolo, que fala dessa conversão de Zaqueu para Matias e Matias como seguidor do Mestre. E também vamos ver no livro Ressurreição e Vida, no capítulo 1, intitulado O Reino de Deus, que é um encontro no mundo espiritual que o nosso irmão, que é o pai da literatura russa, né? Leon Tolstói, que é o responsável por esse livro, ele diz que no mundo espiritual ele encontra um círculo de homens, né, de judeus, e entre eles quem estava ali era o próprio Zaqueu. E ele, então, faz essa revelação. Então,
é algo que tem uma origem espiritual. Mais adiante, nós vamos encontrar. Esqueci de dizer que Matias foi martirizado na Núbia. Todos os apóstolos, com exceção de João Evangelista, foram martirizados. E Matias, né, que foi Zaqueu, ele foi martirizado na cidade da Núbia, né, lá na Núbia. Depois nós vamos encontrá-lo no livro Ave Cristo. Ele assume a figura, né, de Quinto Varro, que foi pai de Tassiano, um espírito, né, muito rebelde, e que Quinto Varro, ele pede a um mentor maior do que ele no plano espiritual para ajudar o seu filho que estava nas trevas, devido ao seu ódio pelo cristianismo e pelos cristãos. E esse mentor diz a ele: olha, você sabe, você já está numa condição muito boa, mas você sabe que descendo para a reencarnação, você pode falir, você pode cair e jogar tudo que você conquistou até agora fora. E ele diz: não, eu quero ajudar o meu filho. E o mentor diz assim: então tá bom, você tem 100 anos para fazer isso. E ele então reencarna, recebe o nome de Quinto Varro, e tem um casamento muito problemático. A mulher com que ele se casou era muito, muito difícil. Ele recebe o Tassiano, né, que recebe o nome de Tassiano, esse espírito que era filho dele, e chega um momento que a mulher dele criou um problema tão sério, pode ficar tranquilo que eu não vou dar o spoiler, não. Ele teve que fugir, não é? E ele se refugia numa igreja, numa congregação de cristãos, e ali ele muda de nome. E então, muito tempo depois, ele volta para ver o filho. Ele já cristão, ele vem com um grupo de crianças para homenagear o filho que estava aniversariando. O filho não o conhecia, porque quando ele vai embora, Tassiano ainda era de berço. Então, ele não viu o pai, não reconheceu o Quinto Varro. E ele, então, as crianças começam a cantar em homenagem ao Tassiano, e o Tassiano até que estava gostando. Quando um servo dele chega e diz para o Tassiano que aquelas crianças eram cristãs. Aí pronto, o Tassiano solta os cães enormes em cima das crianças, e o Quinto Varro, né, que agora assumiram o nome de um cristão, né, de um líder cristão que havia morrido, e eu vou lembrar o nome, né, para salvar as crianças, ele se atira na frente dos cães e os cães o matam. Mas antes de morrer, ele olha para o filho, né, mas não revela o seu nome verdadeiro. Ele volta ao plano espiritual e imediatamente ele pede para voltar. E o mentor diz: mas você ainda quer voltar? Você não viu que o Tassiano não tem jeito? Ele disse: não, eu quero voltar, eu tenho que ajudar meu filho. Ele disse: olha, você pode voltar, os 100 anos ainda não acabaram. E ele volta e reencarna agora com o nome de Quinto Celso. E vai ser exatamente uma figura muito querida pelo Tassiano. E o mentor diz para ele, antes dele reencarnar, ele disse assim: agora Tassiano vai sofrer, porque todas as oportunidades tinham sido dadas ao Tassiano, e ele não melhorava de jeito nenhum. Então ele fica cego, e aí ele começa a sua expiação. Aí o Quinto Varro desencarna, né, e volta ao plano espiritual, deixando agora o filho seguir adiante, tá? Nós vamos encontrá-lo depois, né, na figura do irmão Parmênios, né, que residia em Hóstia, na virada do século VI para o século VII. E nessa oportunidade, Bezerra de Menezes, né, que é o nome da última reencarnação dele, nessa época, na virada do século VI para o século VII,
ele recebeu o nome de irmão Parmênides, um grande líder cristão que foi sacrificado, morreu num incêndio. Ele teve várias encarnações que ele desencarna por vítima de incêndio. E não foi à toa que no dia 18 de fevereiro de 1891, lá no Rio de Janeiro, ele funda, Dr. Bezerra, ainda encarnado, ele funda o Grupo Espírita Regeneração. E foi no Grupo Espírita Regeneração que eu estive algumas vezes com o Jorge Damas. Jorge Damas frequentava essa casa, que era chamada também Casa de Benefícios. E nessa Casa de Benefícios, o Grupo Espírita Regeneração, que fica bem próximo do estádio Maracanã, essa casa ela foi erguida pelo Dr. Bezerra para receber os espíritos que foram incendiários no passado. Lá eles se apresentavam. E eu vi a ata que foi escrita pelo Dr. Bezerra de Menezes. E nessa ata, ele orientava para que os participantes, né, da Casa de Ascensão de Benefícios, né, o Grupo Espírita Regeneração, eles estudassem as obras de Allan Kardec e também de Rustem. Isso escrito pela própria letra dele. Agora, interessante que ele, Dr. Bezerra, e depois um presidente que seguiu, que se chamava Alcides também, né? Assim, uma coincidência, a ata ficou sem as assinaturas. Aí o presidente, né? Esse senhor Alcides, ele foi até Uberaba, falou com o Chico, e o Chico disse assim: olha, você se concentre lá no centro, que nós fomos... o próprio Dr. Bezerra dizendo que ia fazer, ia colher as assinaturas, inclusive a dele. E as assinaturas apareceram, né, no livro, através de um médium, e o Jorge Damas levou para um grafotécnico que identificou que as assinaturas eram originais, né, através da orientação de Chico Xavier. Então, essa Casa de Benefícios, ela teve por destino maior socorrer os incendiários do passado, né? Porque Dr. Bezerra foi vítima em outras encarnações de incêndios. Muitas encarnações ele morreu através do fogo. Nós vamos ter outra notícia dele, antes de ser Bezerra de Menezes, no livro Nas Voragens do Pecado. No livro Nas Voragens do Pecado, que foi psicografado, né, pelo espírito Charles e a dona Ivone do Amaral Pereira, a médium, e o espírito Charles, ela tinha-o como pai, e não foi à toa, porque nesse livro nós vamos encontrar o personagem Carlos Felipe I de La Chapelle. É a reencarnação, uma das reencarnações dele. Ele era médico nessa encarnação, e a filha dele era Ruth, que foi na última encarnação agora, Dona Ivone do Amaral Pereira. Por isso que ela passou a chamá-lo de pai, né? O Carlos Felipe é, na realidade, o Charles, que ditou essa obra, né, Nas Voragens do Pecado. Então, o doutor Bezerra já tinha sido médico nessa ocasião. E vamos ter outra informação muito importante no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, no capítulo 22, em que o título é Bezerra de Menezes. Quando o guia espiritual do Brasil, Ismael, que ditou essa obra, né, através do nosso Humberto de Campos, Humberto de Campos não escreveu da cabeça dele, ele recebeu essas orientações de Ismael. E no capítulo 22, Ismael dedica esse capítulo a Bezerra de Menezes, convidando-o a reencarnar, porque ele sabia que, em breve, vejam bem, em 1831, a partir de 1873, o movimento espírita começa lá no Rio de Janeiro, que era a sede do Império. E começa exatamente com muitas divergências
os grupos espíritas duravam pouco tempo, duravam 2, 3 anos, aí brigavam, dividiam, se afastavam. Então, Ismael, já sabendo que isso ocorreria pela vaidade humana, ele então envia esse espírito que recebeu no dia 29 de agosto, né, hoje, de 1831, o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que nasce no Riacho do Sangue, aqui no Ceará, hoje conhecido, né, o local como Jaguaretama. Inclusive lá tem um pequeno museu onde supostamente teria sido a casa dele. Reconstruíram, né, ali sobre os alicerces, uma casinha pequena, próximo a um açude, um local assim muito aprazível. E ali tem alguns objetos, né, alguns quadros de da vida de Bezerra de Menezes. Então, ele reencarna com essa missão de unificar o movimento espírita brasileiro. E ele, por 2 vezes, ele teve que entrar em ação. Logo no início, né, o primeiro mandato foi de Everton Quadros, Marechal Everton Quadros, o primeiro presidente da FEB, e o vice era Bezerra de Menezes. Mas Everton Quadros ele foi convocado pelo Exército para ir para a Guerra do Paraguai. E Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB pela primeira vez. E pela primeira vez ele consegue unir os espíritas, né, que estavam discordantes. Havia uma corrente que se norteava pelo Livro dos Espíritos e pelo Livro dos Médiuns, e uma outra corrente que se norteava pelo livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eram chamados de místicos, né, quem seguia o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a doutrina espírita ela não pode ser dividida. Ela é ciência, filosofia e religião, religião como conceitos morais. E ela não pode ter um tripé, são 3 pernas, né? É um triângulo de 3 vértices. E esse triângulo ele não pode perder um desses vértices, porque a doutrina ficaria capenga. Então, a missão dele foi essa. E já quase no final da sua existência, quando ele estava mais ou menos em 1895, o presidente da FEB foi obrigado a se afastar por causa ele não conseguia controlar essa dissidência. E eles vão chamar Bezerra de Menezes, que novamente assume em 1895, mas em 1899, em dezembro, ele adoece e vai desencarnar em 11 de abril de 1900. Ou seja, ele ficou 4 meses inválido em cima de uma cama. Então, quando nós sentimos alguma coisa e reclamamos das nossas dores, nós esquecemos que Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, ficou 4 meses imóvel, só mexia com os olhos, deitado em cima de uma cama. Provavelmente um AVC, né, muito forte que o colocou nessa condição. Então, nós podemos ver que não há seres privilegiados e que o que nós passamos não é nada, comparando, não é, com o que ele passou. Ele, que era o Kardec brasileiro, vejam como para Jesus não há exclusivismo, né? Todos somos filhos de Deus e todos temos que resgatar nossas histórias anteriores de outras vidas. Bom, Bezerra de Menezes, nessa sua última encarnação, ele passou pelos maiores testes, né, pelas maiores provas que um ser humano pode enfrentar. Ele foi médico, ele foi político, ele foi empresário, ele foi escritor, ele se casou 2 vezes, foi pai de 15 filhos e ainda adotou mais uma filha de escravos. E ele desencarnou em 11 de abril de 1900, totalmente pobre. Tão pobre
que o Benjamin Constant, que era muito amigo dele, abolicionista como ele, fez uma rifa, passou a rifa na cidade, e com essa rifa o resultado foi para comprar uma casa para a família. Ele era atacado pelos seus correligionários de partido, até pelos correligionários de partido do PL, Partido Liberal, que não era o PL de hoje, né? Era um partido sério naquela época. Assim mesmo, ele era presidente do partido, ele era digamos assim, seria hoje o substituto do prefeito do Rio de Janeiro, e assim mesmo ele era atacado pelos amigos, botavam charge nos jornais dizendo que ele era ladrão, que ele era salteador de estradas, né? E ele deu a resposta quando morreu. Morreu tão pobre que não deixou nada, nem uma casa para a família. Então foi a resposta de Bezerra de Menezes. Como médico, ele foi brilhante, né? O médico dos pobres. Ele atendia a população da zona rica, e com essa ajuda financeira, ele atendia os pobres no subúrbio, né? E ele foi conhecido e apelidado de médico dos pobres. E, às vezes, ele era tão caridoso que, muitas vezes, ele ia pegar o bonde para ir para casa e não tinha os centavos, que o bonde era muito barato. Ele não tinha, ele tinha que recorrer às lojas ali mais próximas para pedir emprestado. Então, tem um livro dele, tem um livro do nosso irmão, vou lembrar o nome dele, não é Martins Peralva, não. Tá, o nome está quase saindo, né? Lindos Casos de Bezerra de Menezes, né? Que fala que ele conta todas essas histórias, né, sobre Bezerra de Menezes. Ramiro Gama, Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Ramiro Gama, ele conta que certa vez ele chegou a retirar o anel de formatura dele para dar para uma pessoa que ele não tinha nada para dar. Ele não era, por exemplo, como eu, né, que vem alguém pedir alguma coisa, eu tiro e conto e dou a menor parte e fico com a maior. Não. O que tivesse no bolso, ele passava para a pessoa. Ele era assim. Então, totalmente desprendido de bens materiais. E comprovou isso com a sua desencarnação. Uma vez, o Ramiro Gama estava fazendo uma palestra em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, e no final da palestra ele falou sobre Bezerra de Menezes, né, contou esses casos, e no final veio um senhor de cabeça branca e abraçou chorando o Ramiro Gama e disse assim: nós não sabíamos que tínhamos um anjo em casa. Era um dos filhos dele, né, de Bezerra de Menezes. Ele passou pelas maiores provações, né? Com 2 anos, menos de 3 anos, a sua esposa desencarna, né? Maria de Lacerda, deixando 2 filhinhos com ele, e ele então casa com a cunhada, que tomava conta das crianças, para a vizinhança não falar mal dela, né? E com ela ele teve mais 13 filhos. Aí, certa vez, lá no Rio de Janeiro, tinha uma instituição lá chamada Fundação Marieta Gaio. Inclusive, de vez em quando, eu ia lá fazer palestra, aos sábados à tarde. Muito tempo depois, eu vim saber que nessa instituição, o Chico Xavier ia ao Rio de Janeiro e lá ele recebia as pessoas, ficava lotado, né? Uma instituição grande, um salão grande. Por quê? Porque o dono, o fundador dessa obra, era o senhor Jorge Gaio Marti, um dono de uma rede de supermercado, e era muito rico. E esse homem, através da esposa dele, ajudava muito as obras assistenciais lá de Uberaba. E o Chico, em gratidão, quando ele tinha saúde, ele vinha ao Rio de Janeiro. E certa vez ele estava lá e o dirigente da reunião começou a elogiar o Chico. O Chico detestava ser elogiado. E ele falando: tá vendo? Homem, espírito evoluído é esse, não se casou, não teve filhos, se dedica de corpo e alma à doutrina. E o Chico foi ficando vermelho, né?
Quando teve uma oportunidade, o Chico pegou o microfone e disse assim: olha, espírito superior, coisa nenhuma. Espírito superior foi Bezerra de Menezes. Casou 2 vezes, teve 15 filhos e foi considerado o Kardec brasileiro. Eu não me casei porque não encontrei nenhuma mulher para assumir um rosto tão feio como o meu, né? Quer dizer, o Chico cortava toda forma de elogio que alguém pudesse fazer a ele, na hora ele cortava. Então, o doutor Bezerra foi político, né? Foi atacado, foi perseguido. Por quê? Como líder do partido, ele não aprovava nada que não fosse para o bem geral. Se algum deputado viesse fazer alguma tramóia para beneficiar um grupo pequeno, ele não participava. Aí eles não conseguiam fazer. Então, com isso, ele foi odiado até pelos próprios companheiros, né? Como empresário, ele foi um empresário muito bem-sucedido. Ele criou várias empresas, inclusive uma empresa de seguro de vida, né? Ele criou uma empresa de transporte ferroviário e muitas outras empresas, só que ele não ficava muito tempo, né? Ele passava adiante ou então ele encerrava a empresa, mas no tempo que ele ficava com a empresa, era bem-sucedida, né? Foi casado 2 vezes, teve 15 filhos e desencarnou pobre, deixando essa herança moral gigantesca, né, para aqueles que realmente, como nós, podemos nos espelhar em Bezerra de Menezes. Então, meus irmãos, eu sei que eu estou ultrapassando o limite, né? Mas é isso que eu tinha para falar para vocês, essas poucas informações sobre essa alma gigantesca que até hoje ampara o povo brasileiro. Muito obrigado. Excelente, seu Alcides. E bora pro intervalo, que já tem pinga-fogo no cuscuz. DJ JP, solta o som, que já a gente volta. A música que toca aqui, toca seu coração. Web Rádio Fraterno. Ele é o Pai de todos nós, e o chamam de Deus, de Criador, e outros o chamam de amor, de luz, de vida. Mas Ele é um só, e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome
que silencia na voz de um menino a rezar no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar no som da vida, no som da vida. Estamos de volta! Bora picar fogo nesse cuscuz! Eu gostaria de chamar ela, mon chéri, Françoise Marie, parlez-vous, Françoise Marie, que c'est aussi exécuter toi! Eita, teu francês e o meu francês, eita, Lelê. Mas é interessante a gente falar sobre Bezerra de Menezes, o nosso Kardec brasileiro, né? Eu aqui rememorando, e até aqui nos meus alfarrápios, olhando a história, e a gente vê que nós passamos pela Revolução Francesa, nós passamos pelo advento do Espiritismo, lá em 1857, a gente viu o desabrochar da doutrina com 3 espíritos que vieram ajudar Kardec, né? No caso, o Rustem, o Gabriel Delane, Camille Flammarion, Leon Denis, todos apóstolos dessa doutrina maravilhosa. E no Brasil, na obra Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, ele vem citar que Ismael, com toda assim claridade espiritual, junto com Jesus, né? Porque Jesus é o nosso governador planetário, guia e modelo da humanidade, veio trazer, convidar Bezerra. Eu acho que é um dos momentos assim que eu mais me toca, é quando Ismael, ele vem dizer assim: descerás ao país do cruzeiro para concentrar energias na divulgação do evangelho redivivo. Criação, né? Criação do núcleo de atividades espirituais para os elevados propósitos de reforma e regeneração. O discípulo chora copiosamente, no caso Bezerra de Menezes, antes de reencarnar. Uma vibração de fé e esperança pulsava em todos os corações. Uma chuva de luz e aromas inundava a atmosfera. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Aí a gente se pergunta, quantos de nós estamos aqui nesse orbe, né? Que nos comprometemos a fazer, a ter uma missão, e quando a gente chegar aqui, a gente cai na esparrela, né? E Bezerra não, ele cumpriu toda a missão que ele se comprometeu, e a gente vê ele como exemplo de transformação, né? De tentar dar o melhor de si e viver em prol do próximo. Aí vem a minha pergunta: e se Bezerra falhasse na sua missão, teria alguém para substituí-lo? Provavelmente sim, né? Porque com relação a Kardec, né? Quando o Espírito de Verdade diz para ele que a missão que ele tinha que receber, que era muito ingrata, que ele poderia recusar. Mas se ele recusasse, um outro já estava sendo preparado para substituí-lo, porque esses grandes projetos da espiritualidade, eles não podem repousar em cima de um nome só. Então, a espiritualidade, ela já sabendo que nós, como espíritos ainda em evolução, nós somos passíveis de queda, de falhas, e se um falhar, o outro virá substituí-lo. Então, provavelmente, nós tivemos, né, do mesmo nível dele, o Bittencourt Sampaio, o Antônio Luiz Saião, que foram os 3 maiores espíritos mais evangelizados no Brasil. Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e Antônio Luiz Saião.
esse tripé, esse trio, estava preparado, né, para assumir e dar continuidade, mas ele teve pulso, né, ele enfrentou muitas barreiras, a gente não tem nem ideia, porque vejam bem, ele como deputado, ele enfrentou aqueles senhores, né, que eram donos de fazenda, que eram contra a libertação dos escravos. E ele criou a lei do ventre livre, né, a lei 28 de setembro. Ele que mandou a lei lá para o Congresso, né, que foi aprovada. Em homenagem, ele criou, na gestão dele, ele criou o Boulevard 28 de setembro, que vai quase do centro da cidade até o bairro de Vila Isabel. E naquela época era uma avenida tão larga, assim, mais ou menos do tamanho da Bezerra de Menezes aqui. E diziam para ele que ele era doido, como é que ia fazer uma rua daquele tamanho, com aquela largura? E hoje ela tem duas mãos, né, uma de ida e de volta, e o trânsito não dá conta do trânsito, né? Então vejam que ele tinha uma visão de futuro muito grande. Então, certamente, se ele vacilasse, se ele não tivesse condições, outro substituiria. Mas Ismael sabia da fortaleza que ele era, né? Da grandeza dessa alma, e conseguiu dar conta de tudo, né? Todas as missões que foram enviadas para ele, ele deu conta. Nosso Bezerra. Vai, Isabel, consigo. Pois é, eu queria agradecer, viu, Alcides. Quem ganhou não foi o Lar dos Mil, não, quem ganhou fui eu. E falar aqui aos nossos ouvintes, um exemplo desse que o Alcides veio nos contar, se a gente for ver, Bezerra, ele veio para vários setores que são setores passíveis de queda, né? Que vão estimular o orgulho, a vaidade. Porque eu sou doutor e ele fez é como se fosse atributos do bom médico. Doutor Bezerra mostrou. Quem é o bom médico, né? Não é aquele que é cheio de títulos, mas aquele que serve. E Bezerra fez a vida toda. E a gente pode pensar, não, mas ele não era tão bom médico. Era sim. Quando ele foi defender a tese dele para a formação, ele foi falar de uma doença que ninguém nem conhecia, falar o diagnóstico do cancro, mas Bezerra estava à frente, anos-luz, o Espírito que veio nos mostrar na simplicidade, né, Alcides? Foi todo político, a gente ouve, né, entre aspas, viu, gente, que está ouvindo, todo político é corrupto. Não é corrupto. A gente tem um exemplo, Bezerra. Com certeza. Mas aí todo empresário, todo rico tem dificuldade policial. Bezerra. Ele foi empresário, ganhou dinheiro e não ficou com nada. E outra coisa, Isabel, até hoje, na Escola Nacional de Medicina, onde ele estudou, nenhum aluno superou ele. Até hoje, foram as maiores notas. Né? Tanto que Dom Pedro II foi quem na formatura dele, Dom Pedro II o elogiou, porque foi a maior nota até hoje. Né? Isso era bom. Não é à toa que o Ceará é bom na educação, né? Detalhe, Alcides, estudava, ele não ficava só esperando que houvesse as inspirações. Estudava, Bezerra estudou muito para chegar onde ele estudou. Agora, um ponto importante, que era esse ponto que ia chegar. Quando o nosso olhar cruza com o olhar do Cristo, nunca mais a gente consegue. A pessoa é o mesmo. Então, quando Zaqueu encontra Jesus, esse Zaqueu, quantos anos? 2000 anos depois se tornou Bezerra de Menezes. Você vê que o caminhar de uma alma que reconhece o Cristo que existe dentro de nós, né? Cada nós somos seguidores do Cristo, mas a gente tem que deixar o Cristo despertar, porque até então ele continua adormecido na maioria de todos nós. A gente precisa trazer esse despertar. Alcides, muito obrigada. Eu sei que o seu tempo é corrido, mas muito obrigada aí por ter contemplado com esse presente que é ver esse iluminar do espiritismo brasileiro. Muito obrigada.
Eu que agradeço, né, pelo convite que você me fez, né? Falar de Bezerra, nossa, eu me sinto assim uma mosquinha, né, perto, pela grandeza dele, né? Eu não sei se, acho que o tempo já esgotou, né? Faltam 2 minutos, né? É, certo, tá certo. Alcides, Uma gratidão outra, pela presença. Estamos chegando ao fim do nosso programa e nada melhor fazer a nossa prece final. Eu gostaria de chamar ela, a nossa Pepita da Terra dos Monólitos, aniversariante do dia, para fazer a nossa prece final. Vou fazer. Alcides, você queria falar uma palavrinha final? Eu vi que você não, ficou aí. não, pode fazer a prece, pode A fazer. gente guarda para a próxima, né? Tá vendo, Fran? Isso, Fica para a próxima. isso. Me Parte cobre, viu? 2. Pois então, meus irmãos, minhas irmãs que estão conectadas conosco, lembrando de Bezerra, quanta alegria. Bezerra que nos faz sentir saudades do Mestre Jesus, que nos envolve nesse momento, onde quer que nos encontremos, que possamos sentir essa luz que se derrama do alto, inunda os nossos corações, nos traz esperanças, esperanças de que dias melhores virão, já que o próprio Ismael, que é o nosso patrono espiritual, nos diz que aqui, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, o Brasil que é um país de tamanho continental, que nos é lar, que acolhe-nos, sejamos gratos à presença do Cristo, que olha por nós desde sempre. E nesse momento que encerramos a noite de hoje, com muita alegria em nossos corações, possamos olhar para o alto e agradecer. Que Jesus nos envolva, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. Uma boa semana para vocês. E principalmente que a prece é essencial, a vigilância dos pensamentos. E até o próximo mês, que será setembro, e recheado de novidades. Cuidem-se. Beijinhos, beijinhos. E até o próximo mês e próxima quinta com mais Cuscuz do Espiritismo. Tchau.